último episódio eu falei um pouco sobre a guerra pela verdade. 2 documentários, um da WWE e outro independente, foram lançados para falar sobre a ECW. Com isso, criou-se um verdadeiro ambiente de batalha pelo resgate da história da ECW. No mesmo fim de semana do famoso ECW One Night Stand 2005, Shane Douglas tentou reviver a empresa direto da sua famosa arena. Iremos tratar do Hardcore Homecoming and Extreme Reunion no episódio de hoje da série A História da ECW. Shane Douglas tomou oficialmente a decisão de fazer o show Hardcore Homecoming após ver a WWE lucrando com a ECW ao fazer o One Night Stand. Algo que enfureceu ele foi saber que os planos iniciais de Vince McMahon eram de usar somente lutadores em contrato com a WWE que tiveram passagens pela ECW. Ou seja, nomes como Dean Malenko, Chris Benoit, que tiveram até grandes exibições pela empresa, mas não ficaram por tanto tempo assim, estariam acima do próprio Shane Douglas, que foi um personagem muito controverso que carregou a empresa nas costas por algum bom tempo. Coloque isso associado ao resultado final do Angle Invasion, que eu comentei até alguns vídeos atrás, e você vai entender a preocupação do Shane Douglas, que entendia que isso era mais acabar com o legado da empresa do que glorificar ainda mais a história. Nomes como Jerry Lynn e o Tracy Smothers adoraram a ideia do Hardcore Homecoming. O main event desse show, Hardcore Homecoming and Extreme Reunion, que foi a manobra que eles fizeram para poder usar Extreme Reunion sem problemas com a WWE, seria uma reprise da luta que colocou a estipulação Freeway Dance no mapa do wrestling. Sem exagero, uma das lutas mais famosas da história da ECW, a batalha de 1994 entre Shane Douglas, Terry Funk e Sabu. 11 anos depois do combate original, muitos se encantaram da ideia, mas era de se destacar a idade dos envolvidos. Shane Douglas e Sabu já estavam com 40 anos, e o Terry Funk, que já tinha 50 na luta original, estava com 60. Então seria ir além dos limites para oferecer aos fãs um espetáculo que eles mereciam. Os três se reuniram para discutir a possibilidade da realização do combate, e apesar de não conseguirem superar fisicamente o que foi feito em 94, eles tiveram uma opinião consensual de que em momento nenhum os fãs iam virar as costas contra eles por conta do forte fator nostalgia envolvido em recriar a Freeway Dance original. A última coisa que os fãs esperariam, ainda mais os fãs da ECW que se consideravam de uma casta superior de conhecimento, seria uma luta equiparada ao que foi essa de 1994. No meio de toda a expectativa dos três veteranos, como quem esperassem o Papai Noel na manhã de Natal, o Terry Funk estava entre a cruz e a espada. Ele estava sendo anunciado sem o próprio conhecimento, sem o seu próprio aval, para o One Night Stand. Aos 60 anos de idade, ele acreditou que não ia conseguir ter capacidade física de fazer os 2 shows em tão curto espaço de tempo, porque ele estava determinado a se dedicar completamente ao que estava fazendo e colocar o corpo para sofrer todo tipo de punição imaginável. Ele tinha na mesa a oferta do One Night Stand e a do Hardcore Homecoming. A da WWE era quase 3 vezes maior. Esse fator pesava muito contra quem ia participar do evento independente, por exemplo, o Sabu. Meses antes, ele passou 3 meses internado, ele tinha contas astronômicas para pagar lá no hospital, e isso poderia até ser um fator preponderante na hora da escolha. Só que ponderando todos os fatores, o Terry Funk se sentia exatamente da mesma maneira que o Shane Douglas se sentia. O Vince McMahon não deveria ser a pessoa lucrando com a memória da ECW, e ele não contribuiria em algo dessa espécie. A presença do Terry Funk, no fim das contas, foi grande parte do sucesso do show, afinal a associação dele com a ECW desde o começo foi o que ajudou a empresa a sair do zero e começar a fazer um papel coadjuvante no cenário do wrestling na década de 90. Em conjunto com toda a experiência combinada de incríveis 140 anos somados, eles conseguiram entender o que o público iria querer. E como se esse senso de psicologia não bastasse para levar a luta ao que eles queriam, Shane Douglas tinha 2 surpresas. A primeira foi uma sugestão do Terry Funk que só foi possível por conta de uma série de compromissos firmados com a comissão atlética. Eles queriam dar um pouco de cor, um pouco de enfeite nessa luta, então inseriram arame farpado na estipulação. Só que houve um problema sério nessa questão. Digamos que arame farpado e essas coisas como cacos de vidro, fogo, não são permitidos lá na Pensilvânia,
a menos que você seja WWE ou que você tenha contatos muito eficientes. Quem organizou o Hardcore Homecoming conseguiu a liberação do arame farpado, não exatamente farpado, era somente um arame. Só que antes da luta eles tentaram dar uma tapeada e colocar um rolo de arame farpado real no meio daqueles que tinham sido modificados. Só que a comissão descobriu e ordenou que tudo voltasse para os bastidores para ser consertado e verificado novamente. Depois que eles consertaram, que eles trouxeram os arames de volta. O fim do show acabou provando que o Hardcore Homecoming não era somente um aumento de ego para o Shane Douglas, até porque ele foi o primeiro eliminado da Freeway Dance. Inclusive, ele foi eliminado após intervenção da segunda surpresa do show, que foi o Mick Foley. O Mick impediu que o Douglas usasse uma corrente no Terry Funk, e isso veio a ocasionar a eliminação do The Franchise. Minutos depois, o novo mediador da luta, Mick Foley, contou o pinfall após o Sabu aplicar um Arabian Facebuster no Terry Funk. Fim de papo. O Mick Foley demonstrou que ainda entendia a mentalidade dos fãs da ECW e da ECW Arena. Primeiro ele usou o Mr. Soco no Shane Douglas, uma criação cartunesca lá da época da WWF, o que levou a vaias e cânticos de Soco Sucks, o que o Mick Foley já previa. Segundos depois ele enrolou a meia em arame farpado, que muitas pessoas nem sabiam que não era exatamente farpado, e foi pra cima do Shane Douglas novamente. Dessa vez os fãs aprovaram. E a atmosfera foi exatamente como era nos bons tempos lá na ECW Arena. O show reviveu bem a nostalgia de quem esteve presente na história da ECW. Nenhuma performance absurda como nos velhos tempos, e sentiu-se até a ausência do Chris Candido, que faleceu um tempo antes e acabou sendo substituído pelo Kid Cash. Nomes como os irmãos Rodden, Two Cold Scorpio, New Jack e até o lendário 911 apareceram nesse evento. O Tracy Smothers, que apareceu no Hardcore Homecoming, também viria a aparecer no One Night Stand, que nós iremos tratar no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. 50 episódios decorridos, e do próximo episódio, oficialmente, iremos tratar do evento One Night Stand. Tivemos nesses dois últimos episódios o caminho, toda a guerra até chegar lá, e vamos tratar do One Night Stand no próximo, beleza? Like, inscrição, confira aqui a playlist com todos os vídeos da história da ECW, e é isto. Tchau, tchau galera, fui!